Boa noite, pessoal. Começar a aula de hoje, então. Bom, você aqui, Adina. Você chegou a dar uma olhadinha na parte de superfície da aula passada, Adina? Bom, então, só lembrando aqui. A gente definiu uma superfície parametrizada da mesma forma que a gente definia uma curva, né? Só lembrando, uma curva era uma função que estava definida aqui num certo intervalo AB, com imagem no Rn. Geralmente a gente pedia que essa curva fosse diferenciável. Às vezes pedia também que ela fosse regular, né? Que a derivada dela fosse sempre diferente de zero. Isso aqui é importante quando a gente fala de vetor tangente, para falar do vetor tangente unitário, por exemplo. Aí, o vetor tangente unitário, num certo ponto t, era, na verdade, a derivada aqui, dividida pela norma, né? Então, a superfície é parecida, só que em vez da gente ter só uma variável aqui no nosso domínio, a gente tem duas. Então, a imagem dessa função, em vez de ser um segmento deformado, que seria uma curva, né? Está transformando aqui um segmento AB em alguma coisa desse tipo. A gente vai transformar uma região do plano em uma região do plano deformado aí no RN. O RN, na verdade, a gente vai estar estudando sempre no R3, tá? Então, a gente vai estar estudando funções do tipo sigma aqui, definida um certo conjunto do plano, vou chamar de D, com imagem em R3. Então, ela está associando aqui cada ponto do tipo UV do plano a um ponto do R3, que a gente pode colocar aqui como x, uma função x que depende de U e V, opa, y também, e z também. Então, ela está transformando uma região aqui do plano UV, certa região D, é uma coisa no R3. Então, essa função sigma, e a imagem dela vai ser justamente o que a gente está chamando de superfície, né? Uma coisa desse tipo aqui. Chamar essa superfície de S. S seria a imagem dessa função sigma, tá? Então, para cada ponto aqui dessa região D, a gente está associando um ponto do R3 aqui. Bom, a gente viu alguns exemplos aí de superfícies. Por exemplo, bom, a gente pode pensar que qualquer gráfico de função de duas variáveis é uma superfície, né? Porque a gente teria uma parametrização desse tipo aqui. Sigma de UV é UV, F de UV, quer dizer, U e V são o domínio da nossa função, né? E a última coordenada seria a imagem. Então, esse seria um exemplo de uma superfície. Outros exemplos que a gente viu foram a superfície de um cilindro, por exemplo, ou de uma esfera, ou ainda da faixa de Möbius. Ou cone, enfim. A faixa de Möbius aqui é interessante que a gente tem uma superfície importante aqui quando a gente for estudar a orientação de superfícies, tá? Superfícies orientadas. Essa aqui é uma superfície que é gerada pela rotação de um segmento em torno de um círculo, só que esse segmento, ele, em vez de ficar na vertical aqui, se ele ficasse na vertical, ele formaria um cilindro, né? A parte lateral de um cilindro. Só que a ideia é que ele vai rodando enquanto faz essa rotação. Então está rodando a partir do centro desse segmento, e se eu der uma volta, digamos, de um ângulo θ, ele está dando uma volta em torno de si mesmo, no ângulo θ sobre 2.
Então, uma coisa desse tipo aqui, acho que eu tenho aqui no GeoGebra já. Então, a gente tem esse segmento aí. Está na vertical agora. Agora, conforme eu vou mudando o ângulo desse segmento, é como se ele estivesse percorrendo uma circunferência, né? Essa circunferência aqui. Deixa eu escrever ela, quem que é. Ah, seno de U, altura 1. A gente tem essa circunferência aqui, e a gente está deslocando o centro desse segmento ao longo da circunferência. E ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse deslocamento, a gente está mudando a inclinação do segmento aqui em relação ao eixo Z. Então, se eu dei uma volta aqui, digamos. Deixa eu começar do zero. Dei uma volta aqui, digamos, de π, 3,1 mais ou menos. A gente deu meia volta. Esse segmento ele deu uma inclinação de π sobre 2, de 90 graus, né? Olha, ele começou aqui na vertical, nessa posição ele está na horizontal aqui, né? E quando der a segunda meia volta, ele vai voltar aqui na posição original, só que de cabeça para baixo, né? Começou aqui e vai voltar invertido. Então está formando essa superfície aí. A gente vai ver depois que isso aqui é um exemplo de uma superfície não orientável, tá? Dá para deduzir essa parametrização dessa superfície. Eu acho que no livro do Guidorizi ele faz isso. Vai dar essa coisa aqui. Cosseno de U, V cosseno de U, seno de U sobre 2, e assim por diante. Bom, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai estudar como a gente calcula o plano tangente às superfícies diferenciáveis, regulares. E se der tempo, a gente vai tentar calcular a área dessas superfícies aí também. Bom, só lembrando, o caso das curvas ali, você lembra quanto que a gente dizia que uma curva era regular? Só lembrando aqui, a gente dizia que uma curva era regular se a derivada dela fosse sempre diferente de zero aí, para todo n. Quer dizer, para todo t aqui, no intervalo AB. Eu estou tirando as extremidades aqui porque geralmente a gente calcula a derivada em ponto interior, né? Eu poderia falar de derivada lateral à direita aqui e à esquerda aqui, mas vamos pensar só no interior. Opa, faltou escrever aqui. Essa derivada tem que ser diferente de zero para todo t. Isso era importante quando a gente calculava o vetor tangente unitário, né? O vetor tangente unitário aqui. Era uma linha de ser dividido pela norma. Então a gente só vai poder dividir pela norma aqui se essa coisa for diferente de zero. Daí com o vetor tangente a gente define o vetor normal e depois o binormal. Então se a gente pegar, por exemplo, uma curva só um exemplo de uma curva que não é regular. Essa daqui. Gama de t é t ao cubo. Ou vamos colocar aqui t ao quadrado, t ao cubo. O t variando de menos 1 até 1. Essa curva é regular?
Quem que é derivada dessa curva? Vai ficar 2t ao quadrado, né? Então dá para ver que essa curva aqui, a derivada dela ela pode ser nula. Pode ser o vetor nulo aqui. Por exemplo, se o t valer zero, aqui dá zero também. Então, gama de zero é o vetor zero, zero, quer dizer que essa curva não é regular. E geralmente quando a gente pensa em curva que não é regular, quer dizer que ela não é diferenciável em algum ponto, ou que tem a derivada nula, né? Então se eu pensar numa curva que tem uma cara desse jeito, esse aqui seria um exemplo de uma curva que não é regular. Porque se a gente pensar que isso é o gráfico de uma função, né, dá para ver que essa função não seria diferenciável nesse ponto. Agora, essa curva aqui, vamos tentar ver a cara dela. Vou ver aqui a curva. Então aqui é o quadrado, t é o cubo, o parâmetro t variando de -1 até 1. Então, olha, apesar dessa curva aqui ela ter como se fosse um bico aqui no ponto zero, né? Ela é uma curva diferenciável em zero, né? A gente sempre consegue calcular a derivada dessa coisa aqui. Então, tome cuidado para não confundir. Não quer dizer que tem um bico aí nessa curva que ela não é diferenciável. Pode ser que seja. A questão aqui é que esses vetores tangentes aí, a curva, bom, o Zeg está fazendo alguma coisa desse tipo aqui. Vetor tangente aqui, o outro aqui, eles estão diminuindo de tamanho até virar o vetor nulo aqui. E quando chegou nesse ponto, eles começaram a aumentar de novo. Faz uma coisa assim. Então, essa curva ela é diferenciável em todo ponto. O problema é que no ponto zero aqui, a derivada dela é o vetor nulo. Então, essa é uma curva diferenciável, mas não é regular. Para as superfícies, a gente tem esse caso também. A gente vai querer trabalhar com superfícies regulares. Então, onde a gente consegue calcular não mais o vetor tangente, mas o plano tangente à superfície naquele ponto. Tá? A ideia é parecida. A gente quer que a derivada da função seja sempre diferente de zero. Mas quando a gente está falando em superfície, a ideia, na verdade, seria uma coisa do tipo. Deixa eu ver a superfície aqui. Em qualquer ponto aí da superfície, eu quero poder calcular o vetor tangente, o plano tangente. Então, no caso da curva, a gente queria que a derivada dela fosse diferente de zero aí, no ponto, né? Em qualquer ponto. Aqui, em vez da a gente está com uma função de duas variáveis, né? A gente vai querer que as derivadas parciais dessa função, em relação ao I e a V, nesse ponto aqui, elas sejam, bom, elas não podem gerar retas que sejam retas paralelas, tá? Para poder ficar bem definido esse vetor, esse plano tangente. Eu acho que eu vou definir aqui primeiro, depois a gente volta nesse exemplo para poder deixar mais claro. Bom, então tá. A gente tem aqui uma curva parametrizada. Essas funções componentes x, y e z, a gente está supondo que são diferenciáveis, tá?
Então, a gente quer determinar a equação do plano tangente à superfície no ponto P0, que é sigma de U0, V0. Eu chamei de x0, y0, z0. Bom, qual que é a ideia aqui? Então, tem uma curva, tem uma superfície. Está definida uma região aqui do plano. Esses eixos do plano a gente vai chamar de U e V. E aqui o domínio da nossa função sigma. E a imagem dela está aqui em R3. Bom, então para cada ponto que a gente pegar aqui nesse conjunto D, chama esse ponto de P0, tem coordenadas aqui o 0 e V0. Então a gente aplicou aqui a função sigma nele, e vai ter um ponto. Não, o P0 é a imagem, né? A gente pegou esse ponto aqui e chegou nesse. Esse ponto que tem coordenadas x0, y0 e z0. Tá, como é que a gente pode calcular a equação do plano tangente aí? Bom, a ideia é a seguinte. Eu vou pensar numa reta aqui, nesse conjunto D, uma reta vertical. Então, estou mantendo o zero constante e variando o valor do V. Tá? Então, pegando essa reta aqui. Então, quando eu fiz isso, olha, mantive o valor do zero constante e variei o V. A imagem desse segmento aqui, pela função sigma, vai ser alguma coisa que passa pelo ponto P0, fazendo alguma coisa, sei lá, desse tipo aqui. A gente teria uma curva gama 1, fazendo essa trajetória aqui. Que curva que é essa? Bom, a gama 1, vamos colocar assim, gama 1 de V, né? Porque é o parâmetro que a gente está variando. Gama de 1 de V é quem? É a função sigma aplicada nesse segmento aqui. Então, a função sigma de o zero fixo, e o meu V está variando. Okay? Então, isso é uma curva que tem a imagem dela aqui sobre a superfície. Agora, se eu fizer o contrário, se eu fizer uma curva aqui, fixando o valor de V0 e variando o U, nesse sentido aqui, a imagem aqui vai ser outra curva sobre a superfície, alguma coisa desse tipo aqui. Isso é uma curva gama 2 que está variando em função de U, né? Vamos chamar aqui de gama 2 de U, que é a própria função sigma, com U variando e o V0 fixo. Tudo bem? Bom, a gente está supondo que a função sigma é diferenciável, então, tanto a função gama 1 quanto a gama 2, elas são curvas diferenciáveis aí no ponto o 0 V0. Então, a gente pode calcular as derivadas dessas curvas aí, né? Bom, se a gente calcular aqui a derivada da gama 1 no ponto V0, só ver como é que eu chamo isso aqui na apostila. Aqui a gente tem a primeira curva, gama 1 e a gama 2. Beleza. Então, a derivada da curva gama 1 no ponto V0. Bom, a gama 1, na verdade, é uma restrição da função sigma, né? A gente está variando só o valor de U e mantendo V0 fixo.
Então, se a gente está falando da taxa de variação aí dessa função sigma em relação a u no ponto zero, o que é isso? Na verdade, isso aqui é a derivada parcial da função sigma em relação a u, né? Aplicada aí nesse ponto v0. Olha, quando a gente calcula aqui a derivada dessa função gama 1 em v0, o que é isso? Isso é o limite, quando v tende a v0, de gama 1 de v menos gama 1 de v0, v menos v0, certo? Agora, quem que é gama 1 de v? É sigma de u0 v. Então, gama 1 de v0, sigma de u0 v0. E esse limite é justamente a definição de derivada parcial da função sigma em relação à coordenada v. Né? Então, isso aqui é a derivada de sigma em relação a v no ponto u0, v0. Então, a gama 1' vai dar isso. A gama 2', mesma coisa. Vai ficar a derivada parcial de sigma em relação a u agora. Beleza, então a gente tem dois vetores aí definidos dessa forma. E esses vetores eles são vetores tangentes àquelas curvas ali no ponto P0, né? A gente vai ter um vetor tangente aqui e outro vetor tangente para cá. Então, digamos, um aqui e o outro aqui. Deixa eu chamar esse vetor aqui de A e esse vetor de B. Bom, se acontecer desses dois vetores aqui, A e B, não serem paralelos, eles vão determinar um plano, né? Lá de geometria analítica, dois vetores são paralelos, existe um único plano que contém eles dois. E um ponto, né? Uhum. Deixa eu só verificar se a anotação aqui está a mesma. Uhum. Beleza, então a gente vai supor que esses dois vetores não são paralelos. Se isso acontecer, a gente vai ter esse plano aqui, que é determinado por esses dois vetores, gama 1' de V0 e gama 2' de V0. E como é que a gente poderia deduzir a equação do plano? Que contém esses dois vetores e passa pelo ponto P0. Você se lembra? Olha, eu quero esse plano aqui. O plano que contém o ponto P0 e é paralelo a esses dois vetores aí. A ideia da equação do plano que satisfaz essas condições é a gente trabalhar com um vetor normal gerado por esses dois vetores. Quer dizer, um vetor que seja paralelo, perpendicular aos dois. Qual que é o vetor que é perpendicular a esse vetor e esse? Se a gente fizer o produto vetorial desses dois vetores, a gente tem um vetor perpendicular aos dois, não é? Então a gente vai chamar de n justamente esse produto vetorial desses dois vetores aí. E para que a gente vai usar esse vetor? Bom, a ideia aqui é que se eu pegar um ponto genérico aqui desse plano, um ponto
P, com coordenadas x, y, z, o vetor aqui, entre o vetor P0P, esse vetor azul, a extremidade aqui em P0 e P, ele é um vetor perpendicular a esse vetor N, né? Então, eu sei que o P0P é um vetor perpendicular a esse vetor N, quer dizer que o produto interno entre esses dois vetores tem que dar zero. Então, é essa condição que a gente vai usar para poder deduzir a equação do plano. Tudo bem? Bom, beleza. Então, a primeira coisa, a gente precisa do produto vetorial aqui desses dois vetores. Bom, nosso vetor N, ele é o produto vetorial aqui de gama 1' de V0 com gama 2' de o zero. Bom, gama 1' é a derivada parcial de sigma em relação a V do 0 V0 e o outro é a derivada parcial em relação a 1. Então, beleza, a gente já tem o nosso vetor normal aí. Então, se eu pegar um ponto genérico aí do plano, x, y, z, quem seria o vetor P0P? Bom, esse vetor a gente calcula ele como a diferença entre as coordenadas dos pontos, né? Ponto final menos o ponto inicial. Então, o ponto final aqui é x, y, z. Ponto inicial a gente chamou de x0, y0, z0. Então, a gente tem essa coisa aqui. X menos x0, y menos y0 e z menos z0. Então, qualquer ponto do plano tangente, que a gente precisa ter? A gente tem que ter esse vetor aqui, pp0, p0p, perpendicular ao vetor normal. Então, o produto interno entre os dois tem que dar zero, certo? Então, esse vetor aqui, fazendo produto interno, um vetor normal, que é o vetor, essa coisa aqui, isso tem que dar zero. Então, pronto, a gente tem essa formulazinha aí para poder deduzir a equação do plano tangente, num certo ponto fixo da superfície. Tá? Se a gente souber quem que é a parametrização da superfície, aí é só calcular as derivadas parciais, faz o produto vetorial, faz o produto interno e descobre aí a equação. Dá um pouco de trabalho porque é bastante conta que tem que fazer, né? Mas a dedução não é difícil. A gente já vai fazer uns exemplos, tá? Então, só para reforçar, aqui na hora que a gente estava fazendo as contas, a gente precisou supor que esses vetores tangente aqui, a derivada parcial em relação a v da função sigma nesse ponto, elas tinham que ser vetores não paralelos, né? Então, é essa condição que a gente vai precisar para poder deduzir a equação do plano tangente. E quando a superfície satisfazer
satisfizer essa condição, a gente vai dizer que ela é uma superfície regular nesse ponto P0. É parecido com a condição que a gente tinha para a curva, né? Para a curva, a gente precisava que a derivada fosse diferente de zero. Aqui, a gente precisa que o produto vetorial entre as derivadas parciais seja diferente de zero. Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Olha, esse exemplo, a gente quer determinar o plano tangente, superfície, o zero, o ao quadrado, v ao quadrado, 1 mais 2v, no ponto 1, 1 e 3. Mais 2v, 1, 1, 3. Tá, vamos só tentar dar uma olhada aí na cara dessa superfície aqui no GeoGebra. Então, a superfície u ao quadrado, v ao quadrado, 1 mais 2v. Primeira variável é o... Colocar ela variando, sei lá, de menos 100 a 100. A segunda variável v, também variando aqui de menos 100 a 100. Então, aqui está a cara da superfície. Está difícil girar. Bom, deixa eu colocar um domínio mais curto, para ver se fica mais rápido. Ficou mais fácil. Então, essa superfície aqui dá até uma torcida, né, pelo jeito. Uma coisa desse tipo aí. Bem, então a gente quer calcular o plano tangente da superfície no ponto 1, 1 e 3. Esse ponto aqui. Bom, beleza. Vamos tentar fazer as contas aí e descobrir esse plano tangente. Então, a fórmula que a gente deduziu antes diz o seguinte, que a equação do plano ela tem que satisfazer alguma coisa do tipo a derivada parcial de sigma em relação a u no ponto 0v0, produto vetorial com a derivada em relação a v. Esse que é o nosso vetor normal, ele tem que ser perpendicular ao vetor P0. Né? P0 é o nosso ponto inicial e o P é o ponto genérico aí no nosso plano. Então ele ficaria alguma coisa do tipo x menos x0, que é 1, y menos y0, que é 1 também, e o z menos e0. Isso aqui tem que dar 0. Os dois vetores têm que ser perpendiculares, certo?
Bom, primeira coisa, a gente tem que descobrir quem que são esses valores de U0 e V0. Então, para eu ter o ponto aqui 1, 1 e 3, quais que têm seus valores de U e V? Olha, para isso aqui dar 1, o U tem que ser mais ou menos 1, né? O V também. Agora, o U mais 2V tem que dar 3. Então, a única possibilidade aqui é que o U tem que ser 1 e o V tem que ser 1 também, né? Então fica 1, 1, 1 mais 2, dá o 3 aqui. Bom, então aqui foi fácil de descobrir. A gente sabe que o U0 tem que ser 1 e o V0 tem que ser 1 também. Beleza. Bom, a gente precisa calcular as derivadas parciais da função sigma aqui em relação a U e a V. Então, vamos ver. Quem que é a derivada parcial do sigma em relação a U? Bom, essa primeira coordenada vai ficar 2U, a segunda dá zero, né, porque não depende de U, e a terceira, 1. Então é 2U, 0, 1. Agora em relação a V. Em relação a V, então, aqui vai dar zero, aqui 2V e aqui 2. Então, 0, 2V, 2. Beleza, então a gente já tem as derivadas parciais. A gente precisa aplicar nesse ponto 1 e 1, né? Então, essa derivada aqui, no ponto 1 e 1, vai ficar 2, 0, 1. E a segunda, 0, 2, 2. Próximo passo é fazer o produto vetorial dessas derivadas parciais. Daquele jeito de sempre, né? A gente coloca aqui no determinante as coordenadas do primeiro vetor, do segundo, a terceira, os vetores unitários e jk. Então vai ficar 2, 0, 1, 0, 2, 2 e jk. Bom, vamos ver aqui então. Nessa diagonal fica 4k. Aqui vai dar zero, aqui dá zero também. Aqui menos 2i. Aqui menos 4j. E aqui dá zero. Então é o vetor menos 2, menos 4 e 4. Esse então é o nosso vetor normal ao plano, né? A gente vai usar ele para descobrir a equação do plano em geral. Então, só para fazer um desenho aqui, nosso plano tangente, então, vai ser uma coisa aqui. A gente já deduziu quem que é um vetor normal a esse plano, que é esse vetor aqui. A gente sabe um ponto onde pelo qual esse plano passa, que é o ponto, acho que é 1 e 3, né? Isso, 1 e 3. E a gente está pegando um ponto genérico aqui, P, coordenadas x, y, z,
Então, esse vetor aqui, P0 até P, ele tem que ser perpendicular ao vetor M. Então, o produto interno entre os dois tem que dar zero, né? Então, só terminando de fazer as contas aí, a gente tem que ter o N, produto interno, P0P, tem que dar zero. O vetor N a gente já calculou aqui, menos 2 menos 4 4. O vetor P0P, quem que é? Esse vetor aqui, x menos 1, y menos 1 e z menos 3. Isso tem que dar zero. Bom, agora só terminar de fazer as contas, né? Então aqui vai ficar menos 2x mais 2, menos 4y mais 4, 4z menos 2. Bom, isso tem que dar zero. Eu posso isolar esse z aqui, né? Deixa aqui 4z, vai ficar então 2x mais 4y. Bom, vamos juntar as constantes aqui. 2, 6, menos 12 vai ficar menos 6. Então, do outro lado, 6 positivo. Então, a gente pode dizer que a equação do plano é... bom, dividindo 4 aqui, vai ficar x mais 2y mais 3 dividido por 2. Então, se eu não errei nenhuma conta aí no meio do caminho, deve ser essa a equação do plano. Vamos ver aqui no GeoGebra se faz sentido aí. X mais 2y mais 3 sobre 2. E olha, realmente, aqui é o vetor, é o plano tangente à superfície que passa justamente por aquele ponto A. Certo? Então deve estar correta a dedução ali. Bem, pessoal, então vocês viram que não tem muita dificuldade aí de fazer as contas, né? Dá um pouco de trabalho porque é bastante conta para fazer. Mas sabendo a parametrização da superfície, não tem segredo. Então, acho que tem mais um exemplo aqui. Bom, só para reforçar, a gente vai dizer que a superfície ela é regular no ponto o 0v0 do domínio, se esse produto vetorial das derivadas parciais for diferente do vetor nulo. Isso aqui é importante para a gente poder definir o vetor normal, a superfície, né? Se ela não for regular, aí o plano tangente não está bem definido. Se a gente tiver uma superfície, por exemplo, como se fosse um cone, ou algo do tipo, se fosse uma coisa assim. Qual que seria o plano tangente à superfície nesse ponto? Esse cone aqui, digamos que tem a equação, sei lá, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se a gente tentar reproduzir a mesma dedução, quando a gente for pegar as curvas ali, nesse ponto, uma das curvas seria uma coisa desse tipo. Então, ficaria em um formato de V aqui, né? E a outra, um V também, só que uma nesse sentido horizontal e a outra aqui nesse sentido, bom, no sentido do eixo Y. Então, acho que seria um exemplo que, na verdade, não teria nem uma derivada definida aqui, né, direcional, na superfície nesse ponto. Então, não teria definido o vetor normal aqui.
Acho que depois a gente vai trabalhar um pouco melhor com essa superfície. Bom, beleza. Ou eu poderia pensar numa superfície que tem um formato, sei lá, de um prisma, por exemplo, né? Uma coisa desse tipo aqui. Seria. Bom, se eu vier nesse sentido aqui, eu até consigo calcular a derivada parcial nesse sentido. Agora, no outro, de novo, a gente teria esse, esse bico aqui, né? Essa curva não seria regular nos pontos aqui dessa dobra. Bom, já é. Bom, então a dedução aí do plano tangente não tem muito segredo. Vamos passar agora para tentar calcular a área dessas superfícies. Acho que lá no cálculo de várias variáveis devem ter calculado já a área do gráfico de funções de duas variáveis, né? A gente vai fazer agora de novo isso, só que não necessariamente a superfície é o gráfico de uma função, pode ser uma coisa mais geral. Mas a dedução é bem parecida. Então, olha, qual que é a ideia? De novo, tem uma superfície, está definida aqui numa certa região do plano. Só para facilitar a dedução, eu vou supor que o domínio aqui da curva é um retângulo, tá? É um retângulo aqui. Uma cara desse tipo. Os lados aqui paralelos aos eixos, U e V. Deixa eu ver uma cara de retângulo. Beleza. Então, esse aqui é o domínio da função, chamado de R. E aqui a superfície. E aqui a nossa função sigma. Bom, nosso objetivo então é calcular a área dessa superfície. Como é que a gente faz isso? Bom, igual a gente fez para calcular o comprimento. Como é que a gente fazia? A gente ia aproximando por coisas mais fáceis de calcular o comprimento, que eram segmentos de reta. A gente pegava aqui a curva, ia dividindo ela em vários pontos, aí fazia os segmentos aí unindo esses pontos, dava para calcular o comprimento de cada um deles, e a ideia era de aumentar o número de pontos aí na partição, e a aproximação ficava cada vez melhor. Né? No caso da curva, você diferenciava o limite aí da aproximação dessa linha poligonal seria justamente a curva. Então, o comprimento da curva seria o limite do comprimento das poligonais. Aqui a ideia é parecida. Então, a ideia é a gente dividir essa superfície aqui em vários pedaços, onde a gente faz uma estimativa para o tamanho de cada pedaço, soma tudo e no final pega o limite. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Bom, fazer o seguinte. Eu vou dividir esse retângulo aqui em várias partes iguais aqui na horizontal, de comprimento, digamos, delta 1. Tá? Então,
Só como exemplo aqui, vou dividir isso aqui em 4 partes. Cada parte dessas tem um comprimento ΔU. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é uma partição desse intervalo, né? Digamos que esse aqui é o nosso intervalo AB. A gente dividiu ele aqui em um ponto. O 0, o 1, o 2, o 3, até chegar no certo o N. E a mesma coisa aqui na vertical. A gente vai dividir. Bom, aqui eu vou colocar 3. Tá, vou colocar 2 aí então. Então, dividir aqui com o comprimento ΔU. O ΔU, na verdade, é o comprimento do intervalo AB dividido em N partes, né? Esse ΔU aqui seria B menos A dividido por N. E aqui na vertical a mesma coisa. A gente vai ter uma variação aí, ΔV, que seria o comprimento desse intervalo aqui. Digamos, CD dividido em N partes, digamos. Então, nosso ΔV é D menos C dividido em M partes. Bom, quando eu faço essa partição aqui desse retângulo, eu induzo uma partição sobre a superfície, certo? Cada segmento desse aqui, cada segmento vertical aqui vai induzir um segmento, uma curva nessa superfície, digamos, uma coisa desse tipo aqui. Bom, aqui tem 4 partes, digamos que eu tenha 4 divisões aqui sobre a superfície. E aqui, na horizontal, teria mais uma divisão. Então, cada pedacinho desse vai corresponder a um pedaço da superfície, certo? Bom, como é que eu posso estimar essa área aqui, dessa região, desse pedaço aqui? Olha, se eu pegar esse ponto, esse canto inferior aqui desse retângulo aqui, tá difícil aqui. Tá, esse ponto aqui vai corresponder a esse ponto função, tá? Esse é um ponto, sei lá, chamado de UI VJ. Eu dividi em vários pontos. O 1, o 2, o 3, V1, V2, V3, até VM, e aqui até VM. Você lembra como é que a gente pode calcular uma estimativa para a área dessa região aqui, usando derivadas parciais? Lá no cálculo 1, a gente tentava estimar o comprimento de gráficos, mais ou menos assim, ó, só lembrando. Isso é uma função de uma variável diferenciável. Digamos, qual que é o comprimento dessa parte aqui do gráfico? Olha, aqui tem uma variação, digamos, ΔX. Você
pensar nesse eixo aqui, teria uma variação ΔY, certo? A derivada da função aqui nesse ponto, se a gente pensar na reta tangente, seria uma coisa desse tipo. Essa variação aqui sobre essa reta vertical, a gente chama de diferencial em relação a y, né? Que é justamente a derivada aí da função nesse ponto x vezes a variação em x. Essa variação em x a gente chama de dx. Então, na verdade, o que a gente está falando que é a diferencial aqui em relação a y dividido pela diferencial em relação a x é justamente a derivada, né? Então, para uma variação pequena do x, a variação aqui dy e ΔY são parecidas, né? Se eu fizer o Δx aqui tender a zero. Então, por isso que a gente costuma escrever aqui que o dy dx é o limite quando o Δx tende a zero dessa variação ΔY sobre Δx. Então, o que a gente pode falar aqui é que a nossa variação em y ela é aproximadamente a variação em x vezes a derivada da função no ponto. Isso para Δx pequeno. Tá? Então, aqui a gente vai usar mais ou menos a mesma ideia. Eu quero estimar a área desse pedaço aqui da figura. Tá? Bom, se isso fosse um retângulo, deixa eu desenhar essa figura aqui embaixo. Ela é uma coisa desse tipo aqui. Bom, se isso fosse retângulo, era só multiplicar esse lado por esse, certo? Então, é só uma estimativa grosseira por enquanto. Então, qual que é o comprimento dessa curva primeiro? Bom, a gente pode estimar isso aqui usando a função sigma. Ela é diferenciável, né? Então, seria uma coisa do tipo a derivada da função sigma nessa direção u vezes a nossa variação em relação a u. Então, esse comprimento aqui, ele seria aproximadamente alguma coisa do tipo isso daqui. Ele é aproximadamente alguma coisa do tipo a derivada parcial em relação a u, nesse ponto ui vj, vezes a variação em relação a u. Esse seria o comprimento desse pedaço aqui da figura. Do outro, é a mesma coisa, só que em vez de a gente estar variando em relação a U, a gente está variando em relação a V. Então, esse comprimento deve ser alguma coisa do tipo, ele vale em relação a V, nesse ponto, vezes ΔV. Tá? Essa é a ideia. Por que isso é verdade? Na verdade, é pela definição das derivadas parciais. Tá? Se a gente relembrar aqui, se a derivada parcial de sigma em relação a U, como é que a gente define isso daqui? Isso aqui é o limite quando o ΔU tende a zero, da sigma aqui, no I, mais a variação em U, J menos nosso ponto inicial, dividido pela variação em U, certo? Então, para valores ΔU pequenos, esse valor aqui, delta sigma, derivada de sigma em relação ao o ponto UI VJ, vezes ΔU,
ele tem que ser aproximadamente esse valor aqui. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? É como se a gente estivesse aproximando esse vetor aqui. Sigma de UI VJ até sigma de UI. Desculpa, aqui nessa direção. Esse aqui é o nosso ponto, sigma de UI VJ. Esse ponto é o sigma de UI mais a variação em U VJ. E esse aqui, sigma de UI VJ e a variação em V. Tá? Então, a gente pode estimar o comprimento desse vetor aqui como essa coisa, a derivada parcial de V vezes delta V, e o comprimento desse vetor como essa outra derivada parcial, de sigma du vezes delta U. Ok? É só uma estimativa, claro que tem um erro aí. Mas esse erro ele vai tender a zero, quando o delta U e o delta V tenderem a zero também. Bom, então a ideia é usar justamente esses dois vetores, tá? Esses dois vetores, se eles não forem paralelos, se a superfície não for, se a superfície for regular, por exemplo, esses vetores não são paralelos, né? A gente pode pensar não mais no pedaço da superfície, mas nesse paralelogramo que eles determinam. Tem um paralelogramo aqui, né? E a área do paralelogramo é uma coisa que é fácil a gente calcular. A gente tem esse vetor aqui. E esse, que é de sigma du ponto i dj, delta u, e o outro de sigma dv vezes delta v. Então tem dois vetores aqui não paralelos. A gente completa aqui para formar esse paralelogramo. Então, de novo, para valores ΔU e ΔV pequenos, a área desse paralelogramo vai ficar aproximadamente igual o valor daquele pedaço da superfície. Tá? Talvez a gente está calculando agora a área desse pedaço aqui, a gente está calculando a área de um paralelogramo aí. E como é que a gente calcula a área de um paralelogramo? Definido por dois vetores. É o produto vetorial, né? Na verdade, é a norma do produto vetorial. Então, essa área aí desse paralelogramo, isso daqui vai ser a norma do produto vetorial disso com isso. Olha, o ΔU e o ΔV eles são escalares, os dois são positivos, né? Então eu posso até colocar eles para fora aí do produto vetorial. E o ΔU, ΔV, na verdade, o que é isso? Olha, o ΔU é esse comprimento aqui, o ΔV é esse. Quando a gente multiplica os dois, isso na verdade está dando a área desse retângulo pequenininho aqui, né? Seria o correspondente à nossa variação diária. Então ΔU, ΔV, eu vou chamar de ΔA, que é indicar uma variação diária aqui no domínio. Chama de ΔA. Beleza. Então a gente tem uma aproximação aí
para a área daquele pedaço da superfície. Bom, eu quero da superfície inteira, né? Então, o que a gente faz? Vai somar todo mundo. Então, a área da superfície vai ser aproximadamente a soma de todas essas áreas aqui, desses paralelogramos. Então, vai ficar uma coisa assim. Então, olha, a área da superfície vai ser a soma de todas essas áreas aqui. O I aqui ele está variando de. A gente pode pensar que está variando de 0 até n menos 1. A gente sempre pega a extremidade esquerda aqui, né, do retângulo. Então, o I variando de 0 até n menos 1. Posso colocar n aqui também, menor que n. E o j de 0 até m. Bem, então, essa é uma aproximação. Na verdade, isso aqui não é igual. Bom, como é que a gente faz para melhorar a aproximação? A gente faz o U, o delta U e o delta V tenderem a zero. Então, quanto menor essa variação de U e de V, mais próximo vai estar esse plano tangente aí à superfície, mais próximo vai ficar a nossa aproximação. Então, na verdade, como é que a gente vai definir a área da superfície? Como sendo o limite dessa coisa aqui, quando o delta U e o delta V tendem a zero. Quando o limite existe, né? Então, a área da superfície ela é definida como o limite quando esse delta tende a zero dessas coisas aqui. E essa cara aqui é o limite de alguma coisa indo para zero, de uma somatória, de uma certa função. O que isso lembra para a gente? Isso aqui é justamente a integral dupla, né? A integral dupla dessa função aqui sobre o domínio da função. No caso, é aquele retângulo R. Então, isso aqui, se esse limite existir, isso, por definição, é a integral dupla dessa função de sigma du, produto vetorial com d sigma dv, em relação à área. A integral a gente está calculando sobre o nosso retângulo R. Então, a área da superfície vai ser justamente essa coisa aí. Então, está aí a dedução dessa formulazinha. Olha, que é importante que esse produto vetorial seja diferente de zero, né? Porque se for zero aí a gente não vai ter um vetor normal definido para a gente fazer as contas. Tá, olha, a gente já sabe calcular derivadas parciais, sabe fazer produto vetorial, sabe calcular norma. A dificuldade de usar essa fórmula aqui é a dificuldade de calcular integrais duplas, né? Tem alguns casos que vai ser mais fácil, outros mais complicados. Então vamos fazer um exemplo aqui, um ou dois exemplos, para tentar calcular essas áreas.
Um exemplo interessante seria o cálculo da área da esfera, né? A esfera a gente sabe quando ela tem um certo raio R, vocês devem ter visto lá em Geometria 2 a dedução dessas fórmulas aí, usando o princípio de Cavalieri ou qualquer coisa assim. Se a gente tem aqui o raio R, a gente sabe que a área dela é uma coisa do tipo 4πr ao quadrado, né? Vamos tentar deduzir essa fórmula aqui usando essa formulazinha. Tá? Então, só como exemplo. Bom, para a gente poder usar essa fórmula, a gente precisa primeiro de uma parametrização, né? Uma parametrização para a esfera, aqui usando só duas variáveis. A gente fez isso aula passada, né? Era só usar as coordenadas esféricas. Para qualquer ponto aqui da superfície da esfera, ela tem que satisfazer essa condição. E a gente verificou aqui que podia parametrizar essa superfície usando dois ângulos, né? Um ângulo aqui na horizontal, que a gente chamou de θ, e um aqui em relação ao eixo z, a gente chamou de φ. Então, fazendo as contas, a gente chegou nessa parametrização aqui. Então, o x ele é r seno de φ cosseno θ, o y r seno φ seno θ, e o z r cosseno φ. O θ, que vira aqui na horizontal, ele varia de 0 até 2π, dá a volta completa, e o φ, ele dá só meia volta, né? Vai de 0 até π. Então, a nossa parametrização é a seguinte. Então, são duas variáveis, são os ângulos, né? Nosso raio está fixo. Vamos ter alguma coisa do tipo R, cosseno θ, seno φ, R, seno θ, seno φ, e R, cosseno φ. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso aí. Então, o θ aqui, variando 0 até 2π, e o φ de 0 a π. Bom, vamos ver o que a gente tem que fazer então. Calcular as derivadas parciais, fazer o produto vetorial, norma e, por último, a integral. Então, beleza. Vou calcular primeiro a derivada parcial em relação a θ. Em relação a θ, bom, aqui vai ficar menos seno, né? Então, R de R seno θ, seno φ, aqui cosseno, R cosseno θ, seno φ. Aqui não depende de θ, então dá zero. Agora, em relação a φ, seno φ vai ficar cosseno, então R cosseno θ, cosseno φ. Segunda aqui, de novo, cosseno, R cosseno θ, cosseno φ. E a última, menos R seno φ.
Bom, vamos ver as contas prontas aqui já, né? Não ficar perdendo muito tempo. Beleza, então a gente calculou aqui as derivadas parciais. Vamos fazer o produto vetorial, então. Colocando aqui no determinante, vai dar essa coisa aqui. Bom, a norma do vetor vai ficar a raiz das coordenadas aqui ao quadrado, né? Olha, aqui no i aparece seno ao quadrado, cosseno, seno ao quadrado de φ, cosseno θ. No j também, no k, seno φ, cosseno φ. Então, olha, a gente vai ter que fazer cada uma dessas coordenadas ao quadrado, certo? E somar. Como a gente tem um monte de seno quadrado, cosseno quadrado, dá para juntar algumas coisas aí que vai dar 1, né? Por exemplo, olha, aqui tem um seno ao quadrado, aqui também dá para colocar em evidência. Vai ficar uma soma de cosseno ao quadrado de θ com seno ao quadrado de θ. Que dá 1, né? Então vai ficar 1 vezes seno ao quadrado de φ. E mais o quadrado aqui, quadrado com quadrado, vai ficar seno na quarta. Tá? Aqui seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ. Dá para colocar o seno ao quadrado em evidência. Está tudo em função de φ agora, né? Aqui de novo tem o cosseno ao quadrado e seno ao quadrado. Dá 1. Vai ficar a raiz do seno ao quadrado. Aqui tem um detalhe, né? Que o φ está variando de 0 até π. Então, nesse intervalo, o seno é sempre positivo. Então, por isso que eu não preciso colocar um módulo aqui. Porque o seno aqui é positivo. Então, ficou r ao quadrado seno φ. Beleza? Então, aplicando ali a formulazinha. A área vai ser a integral dupla aí sobre essa região que está definida a superfície, né? Esse retângulo, 0,2π, 0π. Da norma do produto vetorial, que deu essa coisa aqui. É ao quadrado seno φ. Beleza, agora é só usar o teorema de Fubini, né, para calcular essa integral dupla. Então, o valor do φ está indo de 0 a π e θ de 0 até 2π. Essa função aqui, o r ela é constante, então dá para tirar para fora aqui da integral. O θ, bom, essa função ela não depende de θ. Então, essa integral aqui ela vai ficar só 2π, né? 2π vezes essa integral em relação a φ. Então, na verdade, é só calcular a integral do seno, que dá menos cosseno, variando de 0 até π. Então, cosseno de π é menos 1, cosseno de 0 dá 1, né? Então, vai ficar menos 1 menos 1, dá menos 2. Um sinal de menos aqui vai ficar 2 positivo, junta com 2πr ao quadrado aqui. Pronto. 4πr ao quadrado. Que é a fórmula que a gente já conhecia para a área da esfera. Beleza, pessoal? Bom, tem mais um exemplo aqui embaixo que envolve a área de gráfico de funções, só que tem bastante conta aqui. Eu acho que vou deixar para a próxima aula, tá? Vou parar por aqui hoje, daí na próxima aula a gente continua aqui estudando esse outro exemplo. E na aula que vem, acho que a gente já começa a parte de integrais de superfícies também. A gente já estudou integrais sobre curvas, agora a gente vai estudar integrais sobre superfícies. Beleza? Então, até daqui a pouco, pessoal. Até depois, professor. Até depois, gente.